Na parte de terça-feira, o espírito de oração de Abraão. Vamos ler então agora Gênesis capítulo 18, verso 23 em diante. Chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Deus estava disposto a poupar a cidade inteira, se encontrasse 50 justos dentro da cidade. Por isso Jesus disse: vós sois o sal da terra. O sal preserva. Quando você mistura o sal com alimento, o sal preserva. Assim, queridos, quando você é o sal da terra, não insípido, mas um sal verdadeiro, que se mistura com a massa, você está preservando e protegendo as pessoas da destruição. Por amor a você, Deus não destrói a sua comunidade. Deus tem este princípio. Você é o sal da terra. Por isso nós precisamos ser um verdadeiro sal, misturando-nos com as pessoas. Deus estava disposto a poupar Sodoma se existissem 50, mas não só 50, porque Abraão continuou intercedendo. E veja agora no verso 28, se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. Também não destruirei a cidade se existirem 45. E agora o verso 29. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40. E disse: não o farei por amor aos 40. E o verso 30 disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. Verso 31, e disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. E o verso 32 disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez eu falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Meus queridos, se quando Abraão chegou ao número 10, se ele tivesse perguntado a Jesus: e se existirem 5? Certamente Jesus diria: eu não destruirei Sodoma se existirem 5 verdadeiros filhos de Deus ali dentro. Queridos, Deus quer salvar. Deus quer perdoar. Abraão demonstrou um espírito de intercessão. Veja que Deus é este. Lembre-se que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é o nosso Deus, é o meu Deus. Assim como Abraão dialogou, intercedeu, pechinchou com Deus, nós também poderemos dialogar, conversar, nos abrir, nós poderemos falar dos nossos problemas. Nós poderemos interceder pelas pessoas que nós queremos salvar. Deus dá essa liberdade para você falar com Ele, para você pechinchar, porque Abraão foi pechinchando. De 50 veio para 45, de 45 para 40, de 40 para 30, de 30 para 20, de 20 para 10. Mas se Abraão continuasse de 10 para 5, certamente Deus continuaria dizendo: eu não vou destruir a cidade por amor a 5, por amor a 3. Mas, infelizmente, não existiam nem 3 justos naquela cidade, porque a única pessoa que se salvou foi Ló. Você pode estar pensando: não, pastor Samuel, foi a família de Ló. Não, a esposa morreu perdida. As filhas também, embora tivessem saído de Sodoma com Ló, mas elas também estão perdidas. Elas se tornaram símbolos da promiscuidade de Sodoma.
quando embebedaram o pai e tiveram relação com o próprio pai, e daí nasceu então Moabe e nasceu também os amonitas. Queridos, somente Ló escapou, somente Ló realmente se salvou de toda a cidade de Sodoma. Não existiam justos naquela cidade. Toda a cidade estava pervertida. Queridos, este espírito de oração, este espírito de intercessão que Abraão demonstrou, nós precisamos também demonstrar. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 5 e o verso 16. Leia comigo. Verso 16. Confessem as culpas uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sarem. Confessar as culpas uns aos outros, orar uns pelos outros. Para quê? Para que saremos, para que sejamos curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Orar uns pelos outros, confessar as culpas uns aos outros, e Deus vai nos dar saúde, Deus vai nos dar cura. Esta intercessão precisa ser implantada em cada coração. O diálogo entre Abraão e Deus é uma representação da oração intercessória. Abraão é apresentado como intercessor diante de Deus pelo povo justo que houvesse em Sodoma e Gomorra. Ele suplicou por eles em favor deles. Isto é, de certa forma, agiu como um símbolo de Jesus, o nosso intercessor diante do Pai. Nossa missão hoje só será bem-sucedida se prosseguirmos com esse tipo de oração intercessória. O amor pelas pessoas a perecer inspirava a oração de Abraão. Abraão exercia humildade e perseverança em suas orações. Assim que Deus aceitou o primeiro pedido, salvar a cidade caso 50 pessoas justas vivessem ali, ele continuou a sua intercessão. Nossa missão também, meu querido irmão, minha querida irmã, não pode ter êxito sem a oração intercessória. Depois de conhecer alguém, depois de apresentar um sermão ou dar um estudo bíblico, deveremos orar pelas pessoas com quem estamos em contato. Deus está atento às nossas orações e toca o coração das pessoas. Não são nossas palavras, também não é a nossa eloquência que converterão nossos amigos ou conhecidos, é o Espírito Santo quem converte. Nós somos somente agentes de Deus para entrar nas casas e abrir a Bíblia e estudar a Bíblia com as pessoas. Somos agentes de Deus. Por isso, em qualquer missão em que estejamos envolvidos, deveremos orar, interceder por todas as pessoas individualmente. Intercessão. Romanos capítulo 8, verso 34. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8 e o verso 34. Leia comigo. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus é o nosso intercessor. Nós nos espelhamos em Jesus Cristo, e porque nos espelhamos em Jesus Cristo, nós também vamos interceder pelas pessoas. Em Hebreus capítulo 7, 25, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 7, verso 25. Mais uma vez, Jesus Cristo é apresentado como nosso intercessor. Leia comigo. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus vive sempre para interceder por você. Ele conversa com o Pai. Ele apresenta o seu caso diante do Pai. Ele mostra para o Pai a sua confissão, a confissão dos seus pecados, o arrependimento. Ele mostra para o Pai que você está clamando pelo sangue, o sangue salvador de Jesus Cristo. E então você é perdoado. O seu nome é conservado no livro da vida e Deus escreve ao lado dos seus pecados, Deus escreve perdoado. Perdoado pelo sangue do Cordeiro. Queridos, Jesus Cristo, nosso intercessor, é o nosso exemplo
para que você e eu também sejamos intercessores a favor daqueles que queremos salvar. Primeiramente da nossa família, esposa e filhos, dos nossos familiares e então dos nossos vizinhos. Deveremos ter uma longa lista de nomes pelos quais vamos interceder, vamos jejuar, pelo menos uma vez por semana. Nós vamos salvar essas pessoas. Aleluia!